caro telespectador de nosso canal aqui do YouTube do Núcleo de Memória do IFRS Campos Rio Grande. Seja muito bem-vindo aí aos nossos conteúdos de vídeo e também como este, áudio entrevistas, áudio depoimentos. Você andando com fones de ouvido ou no carro ou em uma viagem, você pode conhecer um pouco mais da história do antigo Colégio Técnico Industrial, fundado em 1964, vinculado ainda na Escola de Engenharia Industrial de Rio Grande, depois vinculado à FURG em 1969 e depois da Lei de Criação dos Institutos Federais, no ano de 2008, nos vinculamos então ao querido Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, e agora nos chamamos então IFRS Campus Rio Grande. Antes do nosso conteúdo, que é o prato principal de hoje, te convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube. Basta você acessar o link youtube.com/numenfrsrg e você já ficará por dentro aí de todas as nossas postagens e vídeos que semanalmente nós atualizamos aí no nosso canal. No Facebook, busque lá a nossa página, Núcleo de Memória do IFRS Campos Rio Grande, e também fique por dentro ali das nossas postagens com fotografias, vídeos e tudo mais. E por fim aqui o nosso queridão da gurizada, o Instagram, com o perfil @numenifrsrg. Tá certo? Então fiquem todos aí com a gente até o final deste áudio, desta áudio entrevista, certo? Vai ser de crescimento para todos. Vamos desvendando cada vez mais, aos poucos, aos fragmentos, a história dessa instituição que fez agora no último dia 30 de março de 2023 seus 59 anos. Bem, pessoal, nosso assunto de hoje é uma audioentrevista com um colega do IFRS Campos Rio Grande, o técnico João Augusto de Carvalho Ferreira, da área de geoprocessamento. Uma conversa que nós tivemos ali no dia de homenagem ao nosso Campus Rio Grande, que comemorava ali seus 59 anos no dia 30 de março de 2023. Fica com a gente. Ouça aí essa entrevista e com certeza vai ser enriquecedora para todos quantos puderem acompanhar, tá ok? Fica com a gente, nos falamos no final, grande abraço. Bom, estamos aqui, eu, Jerônimo Silveira Maiorca, no saguão do pavilhão central do nosso atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campos Rio Grande, no dia das comemorações aqui dos 59 anos da instituição, junto ao lado aqui do nosso querido colega técnico de laboratório de geoprocessamento, com formação técnica na área de geoprocessamento também, a primeira turma que foi após ser chamada de geomática, né, Sr. João? Uhum. Cumprindo o curso ali entre 2010, finalizando em 2011, lá no final de 2011, e na sequência um curso tecnológico em construção de edifícios nos anos 2013 a 15? 2014 a 2016. 14 a 16. Então, muito bem. No início em 14. Fiz a correção aqui, mas a minha letra me sabotou. Mas seu João Augusto de Carvalho Ferreira, nosso colega desde janeiro de 2013. Janeiro de 2013. Sabe? Você lembra do dia? Início do mês? 15. Acho que dia 15. Acho que dia 15, se não está enganado. Se a memória não falha, dia 15. 15 de janeiro de 2013. 15 de janeiro de 2013. Muito bem. Seu João Augusto, nós decidimos fazer então aqui nesse momento uma áudio entrevista rápida aqui, para não tomar muito tempo dele, mas captando um pouco das ideias e das memórias dele, para deixar registrado aqui nesses 59 anos do nosso instituto.
e onde a gente está, enquanto comemora institucionalmente esse dia, porque somos de 30 de março de 64 e estamos em 30 de março de 2023, estamos inaugurando nosso canal do YouTube, uma ação do Núcleo de Memória do IFRS Campos Rio Grande, e publicando ali entrevistas, né, que a gente realizou no ano 2013, 2014, e também agora 2022 e 2023 nós já temos coisa nova, um bom acervo, e hoje faremos essa inauguração, Sr. João. Então, um dos assuntos é o próprio Instituto, né, e antigo CTI, porque né, há uma permanência, né, a gente troca de vinculação em 2008, deixa de ser da FURG, passa as a ser origens, né? Voltando às origens, deixa a vinculação da FURG em 2008 e nos vinculamos ao IFRS. E aí tem a questão da importância da memória e a questão do homenageado de hoje, que abre uma série chamada de Aluno a Reitor, que fala sobre a biografia institucional que foi do nosso professor saudoso Oswaldo Casares Pinto. Estaremos ali inaugurando às 6 horas de hoje, no anfiteatro, 2 pequenos vídeos sobre ele, e a partir daí então, de forma periódica, no mínimo de 15 em 15 dias, estaremos fazendo uma nova postagem. Mas, Sr. João, então, sua relação com o CTI e FRS, Sr. João, o senhor é natural de Rio Grande, conte um pouco. Eu sou natural de Rio Grande, né? Nascido, criado, desenvolvido aqui. Tive 10 anos fora de Rio Grande, lá nas Minas Gerais, e depois retornei novamente a Rio Grande, e o futuro a Deus pertence. Certo. E na sua carreira estudantil, as escolas que o senhor percorreu? Eu fiz o antigo curso primário, sou velho, no grupo escolar Nossa Senhora Medianeira. Certo. Aí, na época, se terminava os 5 anos do primário, se prestava o famoso exame de admissão. Fiz o exame de admissão para o Lemos Júnior, o velho Lemos Júnior. Certo. E cursei todo o curso, na época, o curso ginasial, os 4 anos do curso ginasial no Lemos, e depois os 3 anos do curso científico também no Lemos. Nesse período, traz alguma ligação com o CTI, eu participei da banda do Lemos, juntamente com Urano, Espíndola, fomos da mesma época, depois cada um seguiu o seu caminho, mas tivemos essa ligação que acabou desaguando depois na criação da banda marcial do CTI, que por questões outras pertence ao passado. Certo. Agora o senhor tocou num ponto importante, porque a banda, né, do CT FURG, sob a direção deles, do professor Walter, que eu não sei se o senhor tinha contato também. Tinha. Walter foi meu vizinho no cassino. O professor Walter nos prestou entrevista também, em 2013 ou 2014 ali, em memória já, né? Mas, recorrendo agora um pouco só ali, voltando, o senhor é da data de nascido, dia e ano? 29 de agosto de 58. 58. Muito bem, muito bem. Me faz as contas, me ajuda aí que eu estou com a matemática lenta aqui. O que? A sua idade atual agora? 64. 64. Até o dia 29. De abril? De agosto. De agosto, desculpa, sim. Isso tudo a gente faz corte depois que o cara tá sem o café, né? Entra na edição. Isso entra na edição, né? Porque o cara já acabou de falar a data e o cara tá rateando. Mas, então, muito bem, 64. E a sua ligação com a banda, qual foi? Era de regência ou era musical? Não, era musical. Qual era o seu instrumento? Ou os seus instrumentos? Né? Na realidade, os instrumentos. Eu entrei em 1972, tocando prato. Não gostei. Aí passei para o instrumento de sopro, clarim. E depois passei para o instrumento, para o pistão, o trompete. E fiquei até
até 1976, quando saí, e em seguida, no ano seguinte, fui fazer o serviço militar. Certo. E a banda Lemos Juniors é icônica, né? Em Rio Grande aí, ela é ativa até os dias atuais? Eu acho que ainda existe algum resquício, alguma coisa, né? Até antes da pandemia eles estavam ainda de maneira incipiente querendo retornar, mas hoje não sei como é que se encontra. O senhor levava com muita... Era porque o senhor era jovem ou o senhor até hoje aprecia a música e a questão das bandas? Não, a música, né, eu sempre gostei. E na época a juventude, era jovem, né, chamava atenção. E basicamente foi isso que me levou a... Hoje em dia o senhor toca alguma coisa? Ou saiu daquela banda e se levou para percussão ou para o sopro mesmo? Não. Depois que eu saí, praticamente não abandonei a parte musical. Não toquei mais nada. Pois bem. E então, prossiga o seu relato. Então, o senhor estava lá falando a sua narrativa de passagem pelo Lemos, né? Você teve contato lá com o Urano, com o Espíndola, né? E aí, depois o senhor deixa a escola e eles prosseguem lá. Sim, claro, né? Porque eles vão ter a banda aqui no início dos anos 2000. Né? Eles prosseguiram lá na banda do Lemos e tal. Aí depois eu não sei também, foi período logo em 84 que eu saí de Rio Grande, perdi contato com o prosseguimento da ação, mas acredito que eles devem ter continuado lá. Sim. E, pois bem, prossiga a sua linha do tempo aí, né? Aí esteve no Lemos, cumpriu lá os seus 4 anos? No Lemos eu tive 7 anos no Lemos. Fez o ensino médio lá? Na época o ensino médio, né? O ginásio e o científico. O ginásio científico, certo. 4 anos de ginásio e 3 de científico. Certo. Na sequência, o senhor disse que vai para o serviço militar. Fiz serviço militar. Na época, aqui na unidade, no CCJC, tinha um núcleo de preparação de oficiais da reserva. Eu fiz o curso e em 1979 eu fui convocado para o serviço ativo. Tive até 1983 no serviço ativo, no Exército. Certo. Depois do Exército... Depois do Exército... Temos funcionários... eu saí de Rio Grande, fui para Minas, estive trabalhando lá no comércio. Na época, antes de ir para lá, eu cheguei a cursar administração aqui na FURG. Não consegui me formar porque presta ida para Minas. Certo. Aí tive 10 anos lá trabalhando com comércio e tal, depois voltei para cá, continuei trabalhando com comércio, até que em 2010, provocado por um filho, que veio fazer o concurso pro integrado no Instituto, eu resolvi fazer o curso subsequente de geoprocessamento. Certo. Os 2 anos, 2010 e 2011, foi quando houve a mudança de currículo consequentemente, a mudança de denominação do curso. Aí, em 2012, houve um concurso bem amplo para preenchimento de cargos. Eu fiz esse concurso e fui aprovado. Em janeiro de 2003, até agora, eu estou exercendo a função de técnico em geoprocessamento aqui no Instituto. Muito bem, seu João. Então, agora especificamente mais sobre o próprio CTI, as suas perspectivas na época aqui, o seu ideário, o que o senhor pensava, chegava alguma coisa na sua época,
Qual era o seu... Enquanto o senhor cursava ali o Lemos, o que corria na sua cabeça sobre o CTI e ao longo do tempo, né? Eu tive vários colegas que tinham estudado junto comigo, tinham servido junto, inclusive um deles acabou se tornando professor aqui, o Paulo Hansmann. A minha história com o Hansmann é longa. Nós estudamos juntos no Lemos, e aí depois fizemos na escolha eu permaneci no Lemos e ele veio fazer refrigeração aqui no Instituto. Certo. Mas nunca tive, na realidade, inclinação Com vir essas áreas técnicas específicas? Né? Não. Até porque, inclusive naquela época, os cursos iniciais, que era um período que estava praticamente congelado ali de 64 até 80, até os anos 2000, né? A gente vai ter 3 cursos, que é Informática Refri e Processamento de Dados em 86. Então, realmente, quem queria, ou sei lá, né? Quem buscava uma qualificação, né? Eram cursos bem específicos. Sim. E eu tenho uma percepção muito, que é uma coisa bem coletiva mesmo, que aparece nas entrevistas e tal, que é muito aquilo também. Aqueles que vieram, ou eles amavam, ou eles acabaram odiando, né? Porque, como eram aquelas opções que se tinha, né? Quanto menos opções, maior o nível de obrigatoriedade, né? Então, eu tenho até parente, por exemplo, que teve, né, uma tia, por exemplo, que se formou em refri com raiva porque ela não gostava, no final das contas, mas para acabar o ensino médio tinha que fazer, né? Mas enfim, senhor João, prossiga aí. Então tá, o senhor tinha colegas aqui e tal, e tudo bem, né? Não tinha despertado interesse no senhor naqueles cursos naquele momento. Não. O interesse surgiu em 2009. 2009. Buscava uma qualificação. Eu estava querendo dar uma guinada na minha vida. Sim. E buscando uma qualificação. Estudando o que oferecia, o que mais se aproximava do meu histórico, do que eu já tinha vivido, do que eu já tinha feito, das funções que eu já tinha desempenhado, era geoprocessamento. Sim. Tá? E me inscrevi, tive algumas dificuldades no início do curso, né? Mas depois foi tranquilo. É um curso bastante interessante, bastante diversificado. Há muitas áreas que se pode atuar. Claro que cada um sempre tem a tendência a escolher determinados setores, né? Mas é isso. E, senhor João, aí, voltando ao CTI, né? Porque o senhor entra já num contexto de IFRS, mas já conhecia, o senhor ficou sabendo da mudança que houve e tudo mais, né? A gente falou um pouco da questão do interesse, a sua relação em termos de interesse e tal, simplesmente foi uma questão que os cursos especificamente não atraíram, mas uma pergunta que eu lhe faço nesse momento é uma pergunta que a gente recorrente, vamos dizer assim, que é sobre a sua percepção sobre o ensino do CTI, né? Não digo nem em detrimento de outros, mas quanto o que se falava do CTI, né? O CTI sempre teve, ao longo do tempo, desde a sua formação, aquela visão de uma escola de excelência. O ensino público sofreu ao longo do tempo uma queda de nível, né? E o CTI
e, consequentemente, depois do IFRS, ele veio mais ou menos a cobrir essa deficiência que se notava em relação às escolas públicas de ensino secundário. Já se tinha, no seu ideário, o senhor mantinha um conceito, um pensamento coletivo de que o CTI era um lugar de qualidade. Ensino de qualidade, tanto de ensino, o ensino básico, o ensino básico do ensino secundário, não é? As disciplinas chamadas propedêuticas, exato, português, matemática, história. Como também na área, especificamente na área técnico-profissional, né? Sempre foi um padrão, sempre, dentro da comunidade, apresentou um padrão sempre de excelência. E aí, deixa suas considerações agora para a gente afunilar para o próximo tópico, que é a questão da memória em si, da importância da memória, sobre o CTI, IFRS, vamos dizer assim, quais são as marcas que essa instituição, né, o senhor está falando agora aqui para uma ampla comunidade que nos ouvirá daqui para frente, em qualquer tempo, daqui a 10, 20 anos ou daqui a 5 minutos, né, tanto a gurizada quanto os mais velhos que são, nós temos ingressos hoje, né, de todos os níveis, né, nível superior, enfim, tudo mais, as impressões que eram e as impressões que ainda persistem aqui dentro, né, sobre todos os aspectos, né, fique à vontade de falar sobre essa instituição. Dentro, digamos assim, do meu histórico familiar, eu tenho 2 filhos egressos do IFRS. A minha filha, a mais velha, ela se formou, fez o curso técnico de enfermagem. Ela foi fazer um concurso logo em seguida que se formou em Santa Catarina. Quando ela disse que era egressa do IFRS Campus Rio Grande, foi um centro de excelência e tal. O meu filho mais novo, ele se formou também em tecnologia, no TCE. Por questões profissionais, acabou optando por continuar os estudos fazendo engenharia civil, inicialmente na FURG. Quando apresentou o currículo das cadeiras cursadas aqui, o curso foi muito elogiado pelo então coordenador de engenharia civil da FURG, pela abrangência do currículo. Sim. Ele teve baseado digamos assim, no alicerce recebido aqui, ele teve uma passagem muito tranquila pela engenharia civil, começou na FURG, depois foi para Santa Catarina, se formou na Univale, teve pode-se dizer que nadou de braçada, baseado no alicerce construído aqui dentro. Sim. Isso tudo nos leva que a qualidade no ensino que ainda hoje é ministrado aqui dentro, né? O IFRS ainda pode ser considerado como um farol, né? Como um balizador de futuras carreiras, né? Para a juventude que busca uma qualificação de melhor qualidade, visando o mercado de trabalho, a sua formação profissional para uma vida futura. Muito bem, Sr. João. Sr. João, afunilando um pouco as questões, então aqui o nosso próximo eixo, vamos dizer assim, né? Seria a questão hoje aqui a gente está inaugurando o nosso núcleo de memória, fazendo algumas ações aqui no pavilhão central, logo mais atividade no anfiteatro e tal. Mexendo com a memória, né? Mexendo com as memórias, com as biografias, o senhor está deixando o seu relato, o senhor está fazendo um ato de memória também. Qual é a importância que o senhor vê dentro de uma instituição de ensino, que é o nosso caso aqui, né? Do uso
dessas memórias, né? O papel dessas memórias, enfim. Tem uma velha frase que diz: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. O que a gente pode extrair disso tudo? Num país que cultua tão pouco a sua memória, num país que liga tão pouco para a sua história, o fato de nós estarmos aqui hoje, uma instituição pública federal, buscando o registro do passado, com seus acontecimentos, como nós tínhamos conversado antes, positivos, negativos, sim, não cabe a nós pesar isso, a história se encarregará disso, sim, mas esse registro das gerações que nos antecederam é fundamental, né? Para nós embasarmos o que nós podemos visualizar de futuro, tanto para nós servidores, como para alunos, como para aqueles que vão nos substituir. Sim. É embasado no esforço, no trabalho de todos aqueles que nos antecederam, que nós estamos aqui e que outros virão ocupar o nosso lugar quando a gente passar a inatividade. Então eu tenho essa visão de o passado tem que ser estudado, o passado tem que ser conhecido. As conclusões disso, o tempo dirá, mas que é necessário, que é fundamental esse registro e transmitir esse conhecimento de onde nós viemos, eu considero extremamente positivo e fundamental. Muito bem, Sr. João, muito bem. Boas reflexões, profundas reflexões, né? E agradeço por mais essa questão aí. Ainda agora, mais especificamente dentro do núcleo de memória, então, pulando para o terceiro e último tópico aqui, dentro dessa... Eu ataquei, né, para quem está nos ouvindo nesse momento, né? Nós estávamos fazendo aqui a apresentação e a divulgação, né, do nosso canal, do saguão, enfim, as pessoas estão vindo trabalhar, né? E o Sr. João estava indo para o seu pavilhão, para o seu curso, né, trabalhar, né? E aí a gente acabou abordando ele topou fazer aqui um pequeno relato com a gente, né? Então, desde já lhe agradeço, Sr. João, pela participação, pela valorização da memória institucional e agora especificando essa figura que hoje nós estamos homenageando, né? Enquanto ser humano, que todos somos falhos e, vamos dizer, passíveis de erros e acertos, sim, né? Sim. Longe de nós o pensamento de, como a gente vinha conversando antes, daquela história dos heróis, da história de uma história que é totalmente sem mácula, sem fim, mas como você bem falou agora há pouco, a gente não está aqui para fazer julgamentos, a gente está aqui para fazer o registro, a difusão das memórias, né? E que cada espectador, que cada ouvinte, né, baseado nesses relatos que a gente faz, ele vai construindo vai construindo a sua história, né, a sua percepção de história sobre aspectos diferentes. E nós tivemos a oportunidade de ter aqui na instituição essa figura que foi aluno do curso Eletro em 77, professor Oswaldo Casares Pinto. Ele ingressa como professor em 83, junto com o professor que ainda atua aqui, o professor Loureiro, né? E ele chega a galgar o cargo de reitor, né? Lograr o cargo de reitor nas eleições de 2015, tomando posse neste 2016. Então, e ele sempre dizendo que fugia, passava ao largo da gestão, né? Isso foi muito marcado porque ele tinha um comprometimento com a legislação, participava das comissões todas, sabia a legislação bastante, era comprometido. Então a gestão caçou ele, pelo que a gente percebe nos relatos, a gestão foi em busca dele, né?
Claro que o caráter político e de liderança política, sim, era uma marca dele, porque a própria família dele, o professor Ernesto, a sua esposa Lenira, falava das essas habilidades de aglutinação que ele tinha, de poder lidar com os diferentes, de mediar problemas, enfim. Eram competências que ele tinha e enfim. Nesse dia a gente vai inaugurar o canal do YouTube com a série de Aluno a Reitor, e eu não sei o quanto que o senhor teve de contato, as suas perspectivas sobre uma historiografia como a dele, uma biografia como a dele, e se o senhor tem algo a falar especificamente sobre a figura do professor Oswaldo, né, que possa contribuir para a memória institucional. O meu contato com o professor Oswaldo foi pouco, muito pouco, né? Em 2010, ele era diretor do Instituto, né? Eu era aluno subsequente, né? A própria questão do horário, existiu contato, mas pouco, né? Aí, em 2013, quando eu retornei já como servidor, ele não se encontrava aqui, ele já estava no campus de Bento, né? Mas sempre se tinha um contato, notícias, se conversava sobre isso aí, o fato de ter um elemento oriundo de Rio Grande dentro da reitoria, um elo importante, né, para o campus, né, ou seja, seria como um interlocutor, alguém que abria portas para as nossas demandas dentro da reitoria. Depois, mais tarde, ele sendo guindado à posição de reitor, né, extremamente importante, novamente um membro oriundo do campus, oriundo da cidade, chegando à posição máxima dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? É claro que ele sempre teria um olhar diferenciado para o campus, né? para a sua origem. Isso, de fato, a gente sabe que aconteceu, né? Muitas das demandas nossas aqui encontravam acolhimento, né? Então, ele marcou a sua trajetória, né? Novamente, erros houve, claro, somos humanos. Com certeza. Nós acertamos e erramos. O importante é executar sempre tendo um desiderato da coisa certa. Sim. Isso parece que sempre foi a pauta da vida dele, né? De maneira que ele escreveu de maneira indelével o seu nome na história da instituição e daí, por que não dizer, da educação do país. Sr. João, a gente vai ver essa questão da relevância dele, tanto política quanto factual, como educador, enfim, como aquele que carrega uma bandeira sobre a educação e, sobretudo, a educação profissionalizante, da qual a gente é oriundo, né? E a gente sabe que da grande defasagem, da grande necessidade que o país tem em formação de técnicos, de mão de obra técnica e uma mão de obra qualificada. Sim. E ele vai até o seu mandato, até os seus últimos dias, podemos dizer, lutando, pleiteando por essas, em momentos de crise política, econômica, lutando pela educação. A gente vê ele bem ativo, a Assembleia Legislativa, junto ao CONIF. É muito fácil tu administrar, seja uma empresa privada, seja um órgão público, quando tu navegas num mar de almirante. Sim. O bom administrador é aquele que se ressalta nos momentos de crise. Na crise, na dificuldade, que se vê
a ressaltarem as qualidades. É no fogo que o aço é forjado. É verdade. É isso? É isso aí. Mas é isso, Sr. João. Então estamos encerrando esse momento aqui, vou deixar o homem trabalhar, né, gente? Olha só. Sr. João, uma palavra final para a comunidade, para os alunos. O que o senhor diria para um aluno de 14 anos hoje que ingressa no nosso ensino médio? A palavra final aqui nesse dia, né, nesse pequeno relato. Uma palavra para o senhor, para os adolescentes, para os jovens de hoje em dia aí. O que o senhor daria de conselho? Que busquem um ideal. A vida é construída em cima de ideais. Tá? A partir do momento em que se abandona os ideais, que se abandona o algo mais, a vida começa a perder sentido. Né? Para eles que estão começando, muitas vezes é tudo chato, é muito mais fácil ficar na frente do computador, no celular. Mas tem que haver um ideal na vida, tem que haver algo mais que faça o indivíduo lutar, buscar algo, tanto para si, tanto para a sua própria vida, como para a comunidade, como para o país, como para a nação que se vive. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Sr. João, obrigado pela sua atenção, tá? E certamente a comunidade vai ter o benefício da sua contribuição aqui. Muito obrigado, tá? Falou, grande abraço. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecemos em nome do Núcleo de Memória do IFRS Campo Rio Grande a sua audiência, sua participação aí, interagindo com os nossos vídeos, as nossas áudio-entrevistas, áudio-depoimentos dentro do nosso canal do YouTube, certo? E contamos com vocês para compartilhar esse conteúdo, para fazer chegar ao mais longe possível a nossa história, a nossa memória institucional, memória essa que é, com certeza, constituidora de uma cultura cada vez mais forte, institucional, que excede as quatro paredes. A nossa cultura é formada, dentre várias coisas, pela nossa memória, e a nossa memória tem que ser cultivada. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.